Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic O Senhor dos Anéis, o Lorde das Estradas. Capítulo 11. Preparativos para a guerra. Depois de dizer uma palavra a Faradon sem demora, Levi se virou e voltou para o castelo para começar a organizar os suprimentos. Com a permissão concedida, Faradon também caminhou curiosamente para dentro das muralhas, seguindo atrás dele e olhando ao redor. Levi foi direto para a sala de fundição do castelo, recolheu os lingotes de ferro que haviam terminado de fundir em uma fileira de fornos e começou a fabricar. Ele abriu o baú marcado minerais? 5 pilhas completas de blocos de ferro jaziam silenciosamente lá dentro, junto com vários outros minérios diversos, entre eles, uma pilha de enxofre e 43 pedaços de salitre. Nível 35. Este foi o resultado de um mês de mineração contínua. Como você planeja lidar com eles? Observando Levi fazer o inventário de seus suprimentos, Faradon não pôde deixar de perguntar. Aproveitando sua entrada, este experiente ranger também examinou a estrutura interna das paredes, e suas observações o fizeram franzir a testa involuntariamente. A engenharia defensiva dessas muralhas, se não completamente inútil, certamente poderia ser considerada completamente deficiente. Era apenas um muro construído com pedras empilhadas, com apenas algumas escadas para subir. Uma vez lá em cima, era completamente vazio, sem nenhuma proteção. Ficar ali basicamente o tornaria um alvo vivo, sem onde se esconder. Ele realmente não conseguia entender como Levi planejava defender aquele lugar com uma parede tão nua e o que parecia ser um portão de paliçada frágil. Através de magia? Apenas defenda assim, Levi deu uma resposta ambígua. Enquanto falava, ele retirou mais de uma dúzia de pilhas de paralelepípedos em apenas algumas dezenas de minutos de idas e vindas. Elevou o muro inteiro em 5 metros. Todo o processo deixou Faradon perplexo. Que tipo de poder era esse? Por que aqueles enormes blocos de pedra grudavam no lugar como se estivessem colados, completamente imóveis? E de onde vinham todas essas pedras? Ele parecia apenas apontar para o ar e conjurar pedras do nada. Olhando para a parede que parecia ser uma só, sem nenhuma junção, o ranger ficou perplexo. Essa capacidade de construção era simplesmente como um deus criador descendo à terra. Qualquer nação que pudesse garantir seus serviços alcançaria um avanço qualitativo. Isso seria mais útil do que 10.000 soldados defensores. Agora entendo por que você está confiante em manter este lugar. O ranger se recuperou rapidamente e disse, mas suas defesas são realmente um tanto rudimentares. Escute-me assim. Levi ouviu seus olhos gradualmente brilhando. Como um jogador de Minecraft focado em construção, ele sempre priorizou a estética em detrimento da praticidade ao construir casas, qualquer coisa que parecesse boa. Agora, ouvindo as sugestões de Faradon, ele de repente viu a luz. Em meia hora a engenharia defensiva geral, a estrutura e as funções do castelo foram explicadas claramente, fazendo seus olhos brilharem enquanto ele imediatamente começava as modificações. Faradon forneceu orientação em tempo real, dizendo a Levi o que fazer, onde construir cobertura, onde deixar seteiras e onde colocar obstáculos para evitar escalar paredes. Eles trabalharam assim a tarde toda. Sob o sol poente, mais uma torre de vigia simples foi concluída. Levi deu uma grande mordida na carne seca e entregou vários pedaços a Faradon. Experimente minha obra, carne seca secreta da marca do sistema. Embora ele não soubesse o que era esse sistema que Levi mencionou, isso não impediu Faradon de dar algumas mordidas. Com uma mordida, os sabores ocultos da carne seca romperam a camada externa e explodiram em sua boca. Delicioso! Nem os pratos mais requintados, preparados pelos chefes reais mais elitistas, seriam melhores do que isso. Fã de comida do sistema leal mais um. Vendo que o castelo havia se tornado realmente um castelo de verdade, com beleza e capacidade defensiva, Faradon não tinha mais como ajudar. Estava tudo pronto. Agora só faltava esperar. Ao anoitecer, Levi se virou e perguntou, você não vai embora? Se suas informações estiverem corretas, aquele esquadrão de cavalaria Varka atacará hoje à noite. Faradon deu outra mordida na carne seca e disse depois de engolir, não vou embora. Quero ver como você vai lidar com eles. Além disso, mais uma pessoa sempre pode ajudar, certo? Embora ele tenha dito isso, o ranger tinha outros pensamentos. O confronto direto era definitivamente impossível. Era um esquadrão de cavalaria de 100 homens fortes. Ele já havia se decidido. Se Levi falhasse em manter a posição, ele o capturaria e fugiria, em vez de deixar Levi morrer ali, relutante em abandonar seu castelo. Ou ser capturado por orcs. Seria um desperdício. Você não tem medo? Batalha e combate são coisas que vivencio todos os dias. Faradon parecia completamente despreocupado. Levi respirou fundo. Droga, ele foi superado. Então, se você insiste em ficar, leve isso, considere um presente. Ele pegou uma armadura de ferro e uma espada de ferro e as colocou no chão. Os olhos de Faradon se arregalaram imediatamente. Uma armadura de ferro tão requintada, uma espada longa tão afiada. Essa pessoa também era um mestre ferreiro? Experimente e veja se serve. Assim que vestiu a armadura que Levi lhe dera, Faradon imediatamente sentiu a diferença. Essa armadura de ferro branco prateado, de aparência robusta, não afetava seus movimentos quando usada, nem parecia pesada. Era de se admirar a engenhosidade de seu trabalho artesanal. Você sempre supera as expectativas, Levi. Ele realmente gostou desse conjunto de armadura. Parece que vou ter que me esforçar mais esta noite. O crepúsculo passou num instante. A noite chegou. O céu não estava particularmente claro.
Na floresta visível à primeira vista, pares de olhos vermelhos olhavam fixamente para o castelo que havia surgido do nada à distância, junto com as muralhas que haviam sido construídas quase da noite para o dia. Embora os orcs geralmente não fossem muito inteligentes, eles ainda sabiam que havia alguns seres poderosos neste mundo, como aqueles magos, senhores elfos e seus próprios mestres por trás deles. E se quem estivesse dentro das muralhas fosse um ser igualmente poderoso? Isso não seria pedir problemas? No entanto, já haviam se passado mais de 10 dias desde que avistaram aquele estranho humano. Observando o castelo se tornar cada vez mais completo, as terras cultiváveis se multiplicarem e as muralhas se tornarem mais altas e longas, parecia que, além de uma velocidade de construção incrivelmente rápida, aquela pessoa não possuía outras qualidades especiais. Este castelo pode ser nosso, relatou um pequeno orc batedor ao líder relativamente corpulento após retornar. Além disso, os vargs sentem cheiro de carne. Deve haver muita carne fresca lá dentro. Carne fresca. Ao ouvir essa notícia, muitos orcs perderam o controle. Já estou farto de pão mofado e podre e larvas. Quero carne fresca. Carne de homem. Calha a boca. O orc mais corpulento rugiu e quebrou violentamente uma grande rocha próxima. Olhando para as rachaduras na pedra, a comoção ao redor imediatamente se acalmou consideravelmente. Todos se preparem, agora imediatamente saiam. Hoje à noite vou me banquetear com carne humana assada lá. O líder deu sua ordem. Rugido. Os vargs não conseguiam parar de rosnar baixo, e os orcs começaram a comemorar. Capítulo 12. Defendendo o castelo. Você ouve esse som? Sim, eu ouço. O uivo dos vargs e os gritos grosseiros dos orcs. O vento levou seu clamor selvagem pelas terras selvagens. Mas dentro dessas paredes, o silêncio reinava. Para ser honesto, apesar de todos os preparativos, Levi ainda se sentia um pouco ansioso. Ao contrário do patrulheiro ao seu lado, ele não tinha visto muitas cenas assim. Ao pensar em um esquadrão de cavalaria orca avançando em sua direção, ele ainda se sentia um tanto intimidado. 100 orcs, dezenas de cavalaria. Não parecia muito, mas, formados em círculo, seriam mais que suficientes para cercar completamente apenas 2 pessoas. Olhando para 5 pilhas de blocos de ferro em sua mochila, Levi sentiu um certo arrependimento. Ele deveria ter comprado algumas abóboras em Bray, então poderia ter tentado ver se conseguia invocar golems de ferro. Rugido. O rugido de uma fera soou, assustando-o e fazendo-o olhar para cima. Aí vem eles, disse Faradon. Os dois se esconderam atrás da cobertura da parede, olhando fixamente na direção do som. Farfalhar. Matar. O clamor se aproximava gradualmente. Um pequeno trecho de sombras irrompeu dos arbustos, exposto ao luar. Primeiro, dezenas de vargs avançavam em formação, com orcs em suas costas brandindo armas, avançando direto para as muralhas com um ímpeto feroz. Sua velocidade não era menor que a de cavalos. Vendo o inimigo se aproximando, Faradon pegou seu arco e puxou uma flecha. Sovosh. Uma flecha atingiu em cheio o varg que avançava na frente. O varg morreu instantaneamente, e o orc que o montava caiu, engolindo um bocado de terra. Outra flecha atravessou a cabeça de um orc, fazendo-o cair diretamente no chão, imóvel. Sob os tiros precisos de Faradon, quando o pelotão de cavalaria chegou às muralhas, 3 vargs haviam perdido seus cavaleiros e 2 vargs haviam morrido. No entanto, a cavalaria restante não demonstrou medo. Em vez disso, foi despertada para a ferocidade pelo cheiro de sangue. Ao ver que havia apenas 2 pessoas nas muralhas, eles se tornaram ainda mais ferozes, com vários orcs até rindo alto. Claro que mesmo com apenas 2 defensores, o muro de pedra lisa com mais de 10 metros de altura não poderia ser atravessado de uma só vez. Logo, os cavaleiros varg na frente ficaram frustrados, tentando muitas vezes sem conseguir subir, e tiveram que recuar para se reagrupar. Grarg. A informação não valia nada. Que idiota com cérebro de verme disse que os vargs conseguiriam pular essa parede amaldiçoada? Quando avistei este lugar pela última vez, o muro tinha apenas metade desta altura. O orc batedor do grupo explicou apressadamente. Seu idiota inútil. Frustrados nas muralhas, esse esquadrão de orcs imediatamente ativou sua habilidade tradicional, luta interna. Faradon tentou continuar a puxar o arco para a saída, mas a essa altura os orcs já estavam em guarda, atentos a ameaças vindas de cima. Vários arqueiros miraram na posição de Faradon e atiraram, forçando-o a recuar temporariamente e se mover para dentro da muralha, usando as seteiras preparadas de antemão para ataques furtivos. Entretanto, depois que mais alguns cavaleiros caíram, essas seteiras também foram descobertas e rapidamente perderam sua eficácia. Levi olhou silenciosamente para fora e viu que todo o esquadrão estava reunido sob os muros. Neste momento, tanto o ataque quanto a defesa chegaram a um impasse. Os atacantes não conseguiam passar, enquanto os defensores não tinham poder de fogo suficiente para causar algum impacto real. Os orcs do lado de fora das muralhas não tinham escolha a não ser zombar e xingar em voz alta. No entanto, esses insultos não o abalaram nem um pouco. Depois de ouvir por um tempo, Levi até achou esses orcs bastante talentosos. Eles tinham um talento literário considerável em seus xingamentos. Com um comentário espirituoso após o outro, usando diversas estruturas de frases, recursos retóricos e metáforas. No entanto, comparado aos ataques verbais devastadores e poéticos dos veteranos da internet na memória de Levi, seu vocabulário ainda parecia muito limitado. Um bando de escória.
No meio dos palavrões, um rugido furioso veio de repente de trás. Um orc corpulento, com mais de 3 metros de altura, empunhando um grande machado, chegou às muralhas com a tropa principal. Ele empurrou casualmente a cavalaria em seu caminho, com uma força tão grande que derrubou tanto Varg quanto o cavaleiro com um único empurrão. Ah, olha o que eu encontrei. Lixo que só sabe se esconder atrás de paredes vermezinhos. Entretanto, a primeira coisa que o líder orc fez ao chegar foi apontar para as paredes e xingar alto. Covardes fracos. Covardes fracos. Os orcs atrás dele se juntaram à zombaria. Em um cerco normal, não organizar um contra-ataque neste momento certamente prejudicaria o moral. Mas o lado do Levi tinha apenas 2 pessoas no total. 100 de vocês atacando 2 de nós, e vocês nos chamam de covardes. Se você é tão durão, vamos duelar. Ele não pôde deixar de reclamar internamente. No entanto, o líder orc não se importava com o que pensavam. Depois de bloquear casualmente uma flecha de ataque furtivo com seu machado, ele rugiu para trás. Levantem. Baque. Em meio à comoção, vários orcs lutavam para carregar um enorme ariete de madeira, mais grosso que seus próprios corpos, enquanto este corpulento líder orc, com mais de 3 metros de altura, pegava o ariete com apenas uma mão. Então ele bateu com força em direção ao portão. Baque. Primeiro golpe, a porta de madeira rachou. Baque. Segundo golpe, a porta de madeira se deformou e parecia prestes a desabar. Do lado de fora dos muros, a torcida já havia começado em antecipação, preparando-se para invadir em massa para matar, saquear e ocupar o castelo. No entanto, Levi permaneceu calmo. Baque. Após apenas o terceiro golpe, o pequeno portão feito de paliçadas e portas de madeira se estilhaçou completamente. Mas assim que os orcs se preparavam para atacar, ficaram perplexos. Atrás daquela porta de madeira havia um muro de pedra com 3 metros de espessura. O líder orc ficou tão furioso que saiu fumaça de suas narinas enquanto ele olhava furiosamente para as 2 pessoas escondidas nas paredes. Quer entrar? De jeito nenhum. Levi levantou a cabeça e gritou, imediatamente sacando 7 ou 8 flechas, assustando-o e obrigando-o a se abaixar rapidamente. Vendo que as informações estavam erradas, que o cerco havia fracassado e que vários cavaleiros vargs do lado deles haviam sido mortos, o líder praguejou ferozmente por um tempo antes de acenar repentinamente. Estamos indo embora. Então ele conduziu cerca de 100 orcs de volta para a floresta. Eles estão recuando assim, sem mais nem menos? Levi ficou um tanto surpreso. Eles desistiram rápido demais. Descobriram que não conseguiam passar e simplesmente fugiram? Ele nem tinha feito seu movimento ainda. Não, eles não foram embora. Faradon aproveitou a oportunidade para se aproximar e apontar em uma direção para que ele olhasse. Baque. Um som estrondoso soou quando uma árvore caiu no chão e foi lentamente arrastada. Não demorou muito para que houvesse outro tremor, com várias outras árvores caindo em sucessão. Até mesmo alguém tão lento quanto Levi percebeu que os orcs pareciam estar fazendo algo na hora? Sons de martelos batendo forte e forte vinham da floresta distante. Escadas, disse Faradon. Eles estão fazendo escadas de cerco. Ele pareceu um tanto surpreso. Eles tinham tais habilidades? Faradon, no entanto, não pareceu nada surpreso. Percebendo claramente a confusão de Levi, ele explicou. Não subestime esses orcs, Levi. Mesmo sendo rudes e malignos, sua habilidade na fabricação de armaduras e armas nunca fica atrás da dos humanos. O que exércitos comuns conseguem fazer, eles também conseguem. Afinal, o mestre deles nos bastidores era o Lorde das Trevas. Sauron, que podia criar coisas como o Anel e era habilidoso nas artes da forja. Entendo, Levi entendeu. Não, eu tenho que detê-los. Você planeja deixar o castelo? Ele assentiu. Não vou ficar sentado assistindo aqueles orcs terminarem de fazer seus equipamentos. Muito perigoso. Eu realmente não aprovo. Levi sorriu. Ranger, você não sabe nada sobre jogadores de Minecraft. Não se preocupe. Ele desceu dos muros, entrou no castelo e pegou todo o enxofre e salitre do baú de minerais, colocando-os junto com o carvão na mesa de trabalho. Um enxofre mais um salitre mais um carvão igual a 3 pólvora. 5 pólvora mais 4 areia igual TNT. Depois de usar toda a pólvora, a mochila de Levi continha 20 blocos de TNT. Você já ouviu falar de bombardeio aéreo? Capítulo 13. Ataque aéreo. Ataquem quando menos esperarem, tirem suas vidas. Recusando a oferta de Faradon de acompanhá-lo e dizendo-lhe para ficar no castelo e assistir ao show, Levi reuniu seus materiais. Silenciosamente quebrou 2 blocos de paralelepípedos e saiu dos muros. Esses orcs nunca poderiam ter previsto que enquanto eles se ocupavam criando escadas de cerco, ele ousaria se aventurar além dos muros do castelo. E não apenas se aventuraria, mas atacaria ousadamente primeiro em um ataque surpresa. Um homem contra 100. Na mente do líder orc, o resultado era certo de qualquer maneira. Quer Levi e seu aliado esperassem lá dentro pelo ataque da escada ou usassem a distração para fugir da fortaleza, a vitória seria dele. Eles invadiriam a fortaleza de qualquer maneira. Pouco importava se os defensores morressem lutando ou fugissem como covardes. Assim, o líder não viu necessidade de posicionar sentinelas. Afinal, aquele arqueiro maldito ainda espreitava dentro das muralhas do castelo. Poucos guardas retornariam como carniça, mas muitos enfraqueceriam sua força de ataque. Não importava como ele argumentasse, observadores pareciam desnecessários.
É preciso dizer que, embora a maioria dos orcs fosse estúpida e fraca, sempre haveria alguns bem desenvolvidos que poderiam desenvolver músculos e cérebros. Entretanto, desta vez, este orc forte estava destinado a calcular mal. Depressa, seu lixo. Monte essas escadas rápido. Se eu não estiver sentado naquele castelo antes do amanhecer, vou jogar todos vocês para alimentar os vargs. Na floresta, o líder orc repreendeu em voz alta os orcs responsáveis por fazer escadas. Do outro lado, um varg de guarda torceu o nariz, seus olhos vermelhos se voltaram enquanto ele instintivamente olhava para fora da floresta, mas não encontrou nada se movendo. Entretanto, essa ação foi notada por seu atento cavaleiro. O que houve? O que você sentiu no cheiro? O varg ofegou e carregou seu cavaleiro para fora. Depois de deixar o esquadrão por uma certa distância, de repente descobriu um pilar de pedra que se estendia direto para o céu em uma clareira próxima, perfeitamente quadrado e com exatamente 1 metro de espessura. O cavaleiro orc ficou perplexo e olhou para cima, esforçando-se para enxergar além. Sentiu que algo se movia no topo do pilar de pedra, mas não conseguiu identificar o que era. Mesmo segurando a tocha o mais alto possível, ele só conseguia ver vagamente uma massa sombria no topo. Um pássaro? Um corvo? Inicialmente o cavaleiro não prestou atenção, pensando que era apenas um pequeno animal ali em cima. Até que esse pilar de pedra de repente e inexplicavelmente estendeu-se para fora, bem no topo, estendendo-se na direção onde os orcs estavam trabalhando. O cavaleiro orc coçou a cabeça. O que é essa coisa, pedra viva? Pet. Levi enxugou o suor frio da testa, agachou-se na borda e colocou outro bloco de pedra, estendendo-se um espaço para fora. Olhando para baixo por acaso, suas pernas ficaram bastante fracas. Seu medo de altura estava piorando. Espere, isso é. Sua mente se iluminou de repente. Levi não se importava com medo e rapidamente colocou a cabeça para fora para olhar para baixo novamente. Ele viu que ao lado da clareira onde ele estava construindo, um pequeno ponto de luz apareceu. Era uma tocha. Ele apertou os olhos e olhou para baixo. Nada bom. Parecia que ele tinha sido descoberto. Ele precisava acelerar. Respirando fundo várias vezes para superar suas pernas fracas, Levi acelerou seu prédio em direção ao local onde as escadas de cerco estavam sendo construídas, enquanto tentava se esconder para evitar que aqueles abaixo o vissem. No entanto, talvez porque ele estivesse muito perto, ou talvez porque entre um grupo de cabeças duras sempre haveria 1 ou 2 espertos. Quando ele chegou a 70 ou 80 metros diretamente acima do canteiro de obras, finalmente um orc olhou para cima e não pôde deixar de perguntar enquanto olhava para a sombra vaga no céu. O que é essa coisa? Uma pergunta atraiu vários olhares para cima. Vários orcs olhavam fixamente para o céu, esquecendo-se até de patrulhar. Droga, acho que estou alucinando. Parece que tem uma pessoa lá em cima? Uma pessoa. Vejo claramente que é um corvo. E se for uma pessoa? Pare de fazer barulho. Seja uma pessoa ou um corvo, atire nele e saberemos. Um arqueiro sacava uma flecha e erguia o arco para atirar em direção ao céu. A 70 ou 80 metros de distância, se a mira fosse boa o suficiente, ainda havia chance de acertar. No entanto, ele estava destinado a não ter essa oportunidade. Olha, tem algo brilhando no céu. Idiota, o céu não está cheio de estrelas brilhantes em todos os lugares. Não são estrelas. Antes que as palavras terminassem, um objeto vermelho brilhando com luz branca caiu do alto, pousando perfeitamente no meio daqueles orcs. Bum! No momento em que atingiu o solo, ocorreu uma explosão massiva, abrindo uma cratera de vários metros de largura no local. Uma árvore próxima, infelizmente, foi atingida pela explosão e teve seus galhos arrancados. Quanto aos vários orcs no centro da explosão, seus membros voaram para todos os lados enquanto eles eram desmembrados no local. Como esperado. Você tinha que saber que o dano máximo do TNT era de 65 pontos. Como esses pequenos com uma média de apenas 1 dúzia de pontos de vida poderiam resistir a isso? Levi calculou uma altura de mais de 70 metros. O TNT inflamado dessa altura explodiria no instante em que atingisse o solo, não dando tempo algum para os orcs reagirem. O que é que foi isso? O líder ficou imediatamente surpreso com o som da explosão e rapidamente agarrou o grande martelo de madeira ao seu lado, liderando uma equipe para investigar. No entanto, quando chegaram ao local, eles só viram uma grande cratera e vários membros dilacerados. O que aconteceu? O líder exigiu com raiva, mas ninguém respondeu. De repente, um batedor de olhar atento apontou para o céu e gritou: "Olha, o que é isso?" Um grupo de orcs olhou na direção do dedo indicador e viu 7 ou 8 objetos vermelhos brilhantes caindo rapidamente do alto, prestes a atingir o chão. O líder alto teve de repente uma premonição sinistra e segurou o grande martelo de madeira horizontalmente à sua frente como um escudo. No entanto, sentindo que isso por si só poderia não ser seguro o suficiente, naquele segundo ele recuou vários passos repetidamente, colocando seus subordinados à sua frente. Todos os olhos seguiram aqueles objetos vermelhos brilhantes até que os blocos de TNT pousaram um após o outro. Bum! Explosões, luz branca, gritos. Enquanto o TNT explodia uma após a outra, o chão era atingido por crateras uma após a outra. Orcs próximos aos centros das explosões foram explodidos em pedaços e espalhados, vaporizados instantaneamente. Aqueles um pouco mais distantes também não conseguiram escapar de serem lançados no ar. Muitos orcs ainda podiam ter um sopro de vida quando lançados para o céu, mas quando desceram, esse sopro finalmente se extinguiu também. Aí,
Embora o líder orc tenha tido sorte de não ser vaporizado instantaneamente no centro da explosão, ele ainda foi derrubado pela onda de choque, rolando até bater em uma árvore, quase morto. Estrondo. O grande martelo de madeira que ele usará como arma caiu no chão, completamente carbonizado. Sem se preocupar em verificar seus próprios ferimentos, o forte orc lutou para se levantar e olhar para seu esquadrão. Naquele momento, após sofrer uma rodada de bombardeio, a maior parte do esquadrão estava irreconhecível como se tivessem sido orcs. Sangue escuro e carne carbonizada estavam por toda parte, membros incompletos estavam espalhados no chão ou pendurados em árvores, e alguns orcs que felizmente sobreviveram, mas estavam quase intactos, lutavam para rastejar no chão. Claramente eles também não durariam muito mais. Aniquilação quase total. Olhando para a cena infernal à sua frente, a mente do líder ficou em branco. O que aconteceu? O que estava acontecendo? Do começo ao fim, ele não conseguiu ver onde o inimigo estava ou que o atacou. Inexplicavelmente, num instante, eles foram eliminados. Isso mesmo, o céu. O ataque veio do céu. Finalmente encontrando a fonte do ataque, o líder orc ficou furioso e com medo. Lançar um ataque tão poderoso do alto. Seriam os dragões lendários? Nesse momento, sons farfalhantes vieram dos arbustos próximos quando vários cavaleiros varg se aproximaram do som. Ao verem as crateras e os cadáveres cobrindo o chão, eles ficaram atordoados, mas depois viram o líder orc coberto de sangue. Vários orcs imediatamente saltaram de seus vargs e correram para tentar convencê-los. Líder, viemos apoiá-lo. Enquanto falavam, um grande grupo de cavaleiros varg avançou, patrulhando e procurando por todos os lugares pelo inimigo que estava atacando. Obviamente, quase todas as forças desse esquadrão de orcs estavam aqui. O rosto do líder mudou imediatamente quando ele percebeu algo. Não, porém já era tarde demais. Mais de 10 blocos brilhantes de TNT caíram do céu. Capítulo 14. Você realmente é um mago, não é? Bum! À luz da explosão, Levi deitou-se na beira da plataforma e olhou para baixo. 2 rodadas de bombardeio de TNT, uma após a outra. Não se pode dizer que esses 2 esquadrões de orcs saíram ilesos, mas sim que foram completamente eliminados. Naquele momento, toda a área poderia ser descrita como devastada. Onde quer que o TNT tivesse explodido, restavam apenas grandes crateras, revelando vagamente as camadas rochosas abaixo. Quanto às árvores e ervas daninhas que antes cresciam ali, já haviam sido levadas pelo vento há muito tempo. O poder de mais de 20 blocos de TNT foi terrivelmente destrutivo, criando à força uma zona de vácuo nesta floresta. As árvores próximas afetadas pela explosão, pegaram fogo após o impacto e expeliram uma fumaça densa. Olhando para a cena à sua frente, Levi não pôde deixar de suspirar. Que cena de fogos de artifício terrestres! Atear fogo em montanhas leva à prisão. Depois de observar a luz do fogo por um tempo e confirmar que não havia nada se movendo no chão, ele pegou um balde de água e o colocou a seus pés. Splash, splash! Um jato d'água descia em cascata do alto, formando uma pequena cachoeira que chegava até o chão, extinguindo as chamas próximas. Só então Levi respirou fundo e nadou seguindo o fluxo. Não pergunte porque ele simplesmente não deu um salto de fé. A resposta foi medo de altura. Até então, ele não havia testado se a água poderia anular os danos causados pela queda. Se a água não funcionasse no pouso e ele morresse na hora, seria terrível. Uma vez lá embaixo, Levi começou a escanear e procurar em todos os lugares. Primeiro para ver se algo havia sido esquecido e segundo, para ver se havia algum espólio de guerra que valesse a pena recuperar. No entanto, talvez porque esse grupo de orcs fosse realmente pobre, ou talvez porque o TNT fosse muito poderoso, ele procurou por um bom tempo antes de recolher alguns pedaços de armaduras e armas quebradas dos escombros espalhados, juntamente com algumas moedas de prata espalhadas que haviam sido enegrecidas pela explosão. Mesmo depois de examiná-los com uma tocha por um longo tempo, Levi não conseguia dizer de qual reino eles eram. Mas independentemente de onde fossem, o material era prata que podia ser usada em qualquer lugar. Agora ele tinha algum dinheiro para gastar e não precisaria sacar pedras preciosas em cada transação. Assim que ele estava terminando de saquear o campo de batalha, um som pesado de respiração veio de repente do lado dele, quase o fazendo pular. No entanto, quando se virou para olhar, encontrou apenas um orc alto e corpulento, sem braços e pernas, coberto de sangue, encostado em uma árvore. A armadura já escassa em seu corpo obviamente havia sido reduzida a pedaços pela TNT, e ao lado dele jazia um enorme martelo de madeira carbonizado. Olhando assim, quem mais poderia ser senão aquele líder orc? Neste momento, o líder estava olhando para ele ferozmente, seu peito arfando constantemente, mas dando a impressão de estar sem fôlego, claramente prestes a seu último suspiro. Quem imaginaria que esse líder estaria gritando arrogantemente ameaças de matar Levi em frente ao castelo há pouco tempo? Seu verme que ataca furtivamente. Os olhos do líder orc estavam cheios de ódio. Do começo ao fim, ele não sabia quais métodos Levi havia usado. Mesmo antes de ver Levi, ele não sabia que era Levi quem estava lidando com eles. O que o derrotou não foi um dragão, mas um humano. Aqueles explosivos provavelmente eram algum tipo de magia. Seu maldito mago. Barulhento. Levi sacou sua longa espada e a enfiou no peito do líder. A -6, 0, 40. O corpulento orc imediatamente ficou em silêncio. Olhando para a barra de saúde do líder zerando diante dele, ele não pôde deixar de suspirar.
Céus, ele realmente tinha um limite de vida de 40 pontos. Entre orcs com média de 12 pontos de vida, esse físico era absolutamente de elite entre as elites. Não é de se admirar que ele tenha sobrevivido à explosão, com um limite de saúde tão alto além de uma armadura, contanto que ele não estivesse no centro da explosão recebendo impactos contínuos. Ele realmente tinha uma chance de sobreviver, farfalhar. No momento em que o líder morreu, arbustos próximos se moveram repentinamente. Levi imediatamente o perseguiu e viu um orc fugindo aterrorizado para longe, como se um dragão o estivesse perseguindo. No entanto, o destino não era ultrapassá-lo. Depois de abater o retardatário, ele se esforçou para vasculhar a área e lidar com alguns orcs isolados. Após confirmar que não conseguia encontrar mais inimigos por enquanto, Levi retornou para continuar limpando o campo de batalha. Primeiro foram os pedaços de metal que os orcs usavam. Ele pegou todos eles, planejando jogá-los na fornalha alta quando retornasse. Depois havia os vargs. Embora não carregassem equipamentos, eles próprios eram um recurso. Por meio da decomposição na mesa de trabalho, esses cadáveres de varg podem fornecer 3 tipos de materiais: carne de varg, pele de varg e ossos. A carne, é claro, poderia servir como rações de emergência. O pelo poderia ser usado para fabricar equipamentos de couro, e os ossos poderiam ser usados para fabricar farinha de osso. Verdadeiramente um lobo 3 em 1. Ao luar, carregando uma mochila cheia de despojos, Levi voltou cambaleando para o castelo. Ao retornar, ele também reconstruiu o portão e removeu as pedras que bloqueavam o caminho atrás dele. Você voltou, Levi. Faradon estava esperando no portão há algum tempo. Como foi? Só ouviu uns sons estranhos e viu umas luzes. Foi coisa sua? Enquanto ele falava, era impossível esconder o espanto nos olhos de Faradon. Inicialmente, ele estava um tanto preocupado com Levi. Afinal, não sabia que plano tinha ou se era realmente confiável. Só lhe restava escolher confiar cegamente. Entretanto, depois de observar das muralhas por um longo tempo sem ver nenhum sinal de que os orcs tivessem parado a construção, quando ele estava começando a considerar se deveria sair para verificar a situação, de repente ele ouviu um rugido tremendo, seguido por chamas disparando para o céu. E então o que parecia água caindo do céu, extinguindo as chamas ardentes na floresta. Eu já dei um fim naquele esquadrão de orcs. Não precisa se preocupar. Faradon ficou atordoado. Você está dizendo que derrotou sozinho um esquadrão de infantaria de mais de 100 orcs, além de dezenas de cavaleiros de Varg? Isso nem contava o líder do esquadrão. Aquele cara grande não era fácil de lidar, como evidenciado pelo portão destruído ao lado deles. Uma correção. Levi levantou um dedo para esclarecer. Aniquilação total não derrota. Procurei exaustivamente nenhum sobrevivente. Sentir. Faradon engasgou, exclamando o quão aterrorizante isso era. Como você conseguiu? Ele estava um tanto incrédulo, mas logo o patrulheiro pareceu pensar em algo e murmurou para si mesmo. Li em alguns livros antigos sobre magos. Alguns magos poderosos manejam raios e chamas, invocando vento e chuva à vontade. Ouvi dizer que o mago branco de Isengard tem tais habilidades. Pensando nisso, todas as anormalidades tinham explicações razoáveis. Aquela luz de fogo devia ser de bolas de fogo disparadas pelas mãos de Levi, e os sons de explosão e a luz eram relâmpagos que ele havia invocado. Foi mágica. Levi deve ter usado magia de fogo e relâmpago para derrotar os orcs. Você é um desses bruxos, Levi? Faradon perguntou. Se você está falando de alguém como um certo homem de manto cinza, então não sou eu. Eu não acredito. Faradon pareceu saber. Você pode usar uma magia tão poderosa, por que não a usou antes? Aquilo eram explosivos. Explosivos? O que é isso? Uma arma cheia de pólvora que explode quando inflamada pelo fogo. Pólvora? Só a havia em armas de fogo e fogos de artifício dos anões. Será que seu poder pode ser tão grande assim? O Ranger aceitou relutantemente essa explicação. E a água que caiu do céu? Aquilo era um balde de água que carrego comigo. Faradon imediatamente assumiu uma expressão que dizia: você deve pensar que sou um idiota. Seu balde de água pode extinguir um incêndio florestal? De fato, a pólvora é apenas um meio de conjurar magias. Você pode usá-la para desferir ataques poderosos, certo? Sentir. Levi fez uma pausa. Na verdade, pensando bem, realmente poderia ser considerado assim. Afinal, o TNT era criado usando a mesa de trabalho, e ele realmente não conseguia explicar os princípios específicos, mas tratá-los como mágica também parecia aceitável. Você pode pensar dessa maneira. Depois de ouvir Levi dizer isso, Faradon mostrou uma expressão de exatamente como eu pensei. Capítulo 15. Facções e reivindicações. Sistema de facção ativado. Dúnedain, reputação da facção mais 50. Reputação atual da facção Dúnedain amigável. É mapa do mundo ativado? E reivindicações de território habilitadas. Enquanto se sentia incomodado, várias notificações consecutivas soaram de repente, interrompendo as preocupações de Levi. Facções mapas. Outro novo mod desbloqueado? Incapaz de se concentrar em mais nada, ele abriu rapidamente a interface de funções recém-adicionadas e deu uma olhada rápida nas explicações. O primeiro era o sistema de reputação de facção. Quando ele fazia algo benéfico para uma determinada facção, a facção correspondente aumentava sua reputação. No entanto, fazer qualquer coisa não aumentaria sua reputação. Se Levi estivesse muito longe da área de atuação de uma facção, essa facção não conseguiria saber de seus feitos e, portanto, não lhe daria reputação.
Por exemplo, ele estava atualmente dentro do alcance de atividade dos Dúnedain, e havia até uma testemunha ao lado dele. Faradon viu com seus próprios olhos Levi derrotar sozinho um esquadrão de cavalaria, o que lhe garantiu o bônus máximo de reputação e elevou sua reputação Dúnedain para amigável de uma só vez. Mas se ele corresse sozinho para algum canto remoto de Mordor para emboscar orcs, não importa quantos ele emboscasse, contanto que o assunto não se espalhasse e não houvesse testemunhas, ele não seria capaz de ganhar reputação. Ele só perderia a reputação com a facção de Mordor. Os valores de reputação da facção não eram apenas identificadores, eles também tinham efeitos práticos. Assim como agora com a reputação de Levi com a facção Dúnedain chegando ao nível amigável, todos os futuros Dúnedain que ele encontrasse começariam com uma disposição amigável e o tratariam como um dos seus. Após entender inicialmente o sistema de facções, ele voltou sua atenção para a segunda função, mapa do mundo? O Mapamundi poderia registrar os lugares onde Levi esteve e marcar quais facções estavam ativas em cada região, com precisão absoluta. No entanto, ele ainda não havia viajado para muitos lugares. O mapa mostrava apenas a área do condado até Bree e seu castelo, com todo o resto envolto em neblina. Depois desta batalha, suas ações se espalharão por este deserto, Levi. A voz ao lado dele trouxe seus pensamentos de volta. Faradon continuou. Você resolveu um problema difícil para nós. Esse esquadrão reunido levaria mais de uma noite para ser resolvido. Quero agradecer em nome dos povos livres desta terra. O Ranger educadamente ofereceu seus respeitos a Levi. Sua ajuda foi indispensável. Sem suas informações em tempo hábil, eu poderia ter sido pego de surpresa e ter fugido vergonhosamente, abandonando meu castelo. Ele assentiu. Eu também devo agradecer a você, Faradon. Isso não era bajulação, mas sim um fato. Sem preparação prévia, enfrentar esse esquadrão diretamente poderia ter resultado em desastre. Afinal, a habilidade de salto daqueles Vargs realmente poderia ter atravessado aquela parede construída de forma descuidada. Minha honra. A partir de hoje, Faradon, você ou seus parentes podem entrar no meu castelo sem permissão prévia. Podem entrar e sair livremente e usar os suprimentos que tenho lá dentro. Considere isso meu pequeno sinal de gratidão. Então eu agradeço. Vou me lembrar dessa amizade. Faradon não recusou. Uma fortaleza tão robusta, mesmo que usada apenas ocasionalmente para descanso e reabastecimento, seria de grande ajuda. A reputação da facção Dúnedain mais 10. Uma notificação apareceu. Esse cara era honesto. Quando havia reputação a ser conquistada, ele realmente acrescentava. Mas falando nisso, Levi de repente pensou naquele orc de elite com 40 de saúde. Por capricho, ele olhou diretamente para a cabeça de Faradon. Uma barra de saúde apareceu. 25, 25. 25 pontos de vida. Os Dúnedain tinham uma expectativa de vida média de centenas de anos, com uma vitalidade naturalmente mais forte que a dos humanos. Ter um limite de saúde maior estava dentro das expectativas. Pensando dessa forma, aquele orc de elite que emergiu da pilha de orcs com uma média de 12 pontos de vida provavelmente tinha sangue de troll. Caso contrário, não poderia ser tão casca-grossa. Balançando a cabeça, ele dispersou esses pensamentos. A noite estava ficando escura. Depois de uma noite de batalha, emboscada, estressante, Levi sentiu-se um pouco cansado. Despediu-se e foi descansar. Na manhã seguinte, quando acordou, descobriu que Faradon já havia desaparecido sem deixar vestígios. Somente o conjunto de armadura de ferro deixado no quarto de hóspedes indicava que ele realmente esteve lá. Ele não pegou a armadura que Levi lhe deu. Esse cara... Ele balançou a cabeça, lembrando-se de repente de que ontem parecia ter ativado outro sistema, mas não teve tempo de olhar antes de ser interrompido por Faradon e esquecer completamente do assunto. Reivindicações de território. Você pode reivindicar uma área de construção não reivindicada como seu próprio território. Ganhe uma cota de reivindicação de território a cada 10 níveis. Territórios reivindicáveis atuais, 03. Essa reivindicação de território lembrou Levi de um mod chamado FTB Utilities que também permitia reivindicar uma certa quantidade de terra, muito conveniente. Sem hesitar, ele imediatamente reivindicou o castelo que havia construído sob seus pés como seu primeiro território. Por favor, confirme o nome do território. Levi pensou por um momento. Seu castelo ficava em um lugar selvagem, não muito longe da estrada principal, então. Vamos chamá-lo de Forte da Beira da Estrada. Território Forte da Estrada criado com sucesso. Depois de criar o território, ele sentiu que faltava algo. Depois de pensar um pouco, Levi criou uma placa e a pendurou no portão do castelo. Ele esculpiu as palavras Forte da Estrada nele. Perfeito. A partir de então, tudo dentro dos muros do Forte da Beira da Estrada contava como seu território. De acordo com a descrição, dentro de seu próprio território, blocos de armazenamento, como baús, eram protegidos. Sem sua permissão, outros não podiam abri-los, destruí-los ou movê-los. Esta era apenas a proteção mais básica e permanente da propriedade territorial. Além disso, dentro de seu território, Levi podia invocar golems de ferro e golems de neve. Sim, agora ele tinha certeza de que só poderia invocar golems dentro de seu próprio território, e os golems também não poderiam sair do território. Ele suspirou. Suspirar? Seu plano mental de convocar um exército de golems de ferro para atropelar Mordor fracassou antes mesmo de começar. Mas isso também era bom. Pelo menos quando ele deixasse sua base, não precisaria se preocupar com ela sendo ocupada por orcs ou bandidos.
Dessa forma, ele resolveu um grande problema e pôde se aventurar sem preocupações. Depois de entender as funções do mod recém desbloqueadas, Levi imediatamente quis invocar alguns golems de ferro para ver como eram esses poderosos ajudantes com 100 de vida. Eles eram quadrados e robustos ou tinham texturas mais realistas, como a armadura de ferro. Entretanto, depois de procurar em todos os baús, ele não conseguiu encontrar um material crucial: abóboras. Certo, durante esse tempo ele só havia cultivado uma única plantação: trigo. Somente sementes de trigo podiam ser obtidas quebrando as ervas daninhas do lado de fora. Para todo o resto, ele ainda precisava procurar. Tendo-se decidido, Levi abriu o mapa-mundi com um pensamento e espalhou um mapa de papel que havia recebido de Bilbo para comparação. A oeste de Roadseed Forte ficava Bray, uma viagem de volta por rotas familiares para ele. A leste ficava Valfenda, e mais a leste ficavam as Montanhas Sombrias. De acordo com o mapa, ele estava aproximadamente equidistante de Bray e Valfenda. Olhando para Valfenda a leste, Levi sentiu-se um tanto tentado. Ele ainda não tinha visto elfos. Além disso, se ele se lembrava corretamente, Aragorn estava morando em Valfenda naquela época. Calculando a linha do tempo, ele ainda deveria ser uma criança com menos de 10 anos. Capítulo 16. Compras. Levi estava extremamente curioso sobre esse futuro rei dos homens. Se ele pudesse conhecê-lo com antecedência, seria muito bom. No entanto, se ele fosse para Valfenda, provavelmente ficaria fora por um bom tempo. Agora que não podia invocar golems de ferro, seu castelo estaria completamente indefeso quando ele partisse. Depois de pensar bem, ele decidiu retornar para Bray primeiro, pegar as coisas que precisava e proteger seu território antes de qualquer coisa. Ele deixou uma placa no portão do castelo com a inscrição "temporariamente ausente", pegou várias pilhas de comida, equipou todos os seus equipamentos e ferramentas e partiu pela estrada principal em direção ao oeste. Comparada à primeira vez, a viagem de volta foi muito mais fácil. Primeiro, por ter percorrido a rota uma vez, ele estava familiarizado com as condições da estrada. Segundo, ele tinha comida suficiente. O terceiro ponto era que Levi agora tinha um mapa-mundi, o que lhe permitia verificar sua posição a qualquer momento e calcular aproximadamente quanto tempo levaria para chegar ao seu destino. Além do processo de viagem um tanto tedioso e entediante, a jornada não encontrou outros obstáculos. Com muita tranquilidade, ele chegou ao portão de Bray e se submeteu à inspeção do guarda. Porém, desta vez, a atitude do guarda o surpreendeu. No portão, o guarda abriu a pequena janela de madeira, olhou para Levi e, sem fazer perguntas, abriu o portão e gesticulou para que ele entrasse. Ele até o cumprimentou. "Bem-vindo, amigo. Como estão as condições da estrada ultimamente?" Levi ficou atordoado por um momento e respondeu: "Nada mal, bem tranquilo. Não encontrei nenhum obstáculo na estrada." "Isso é bom." O guarda assentiu e voltou a sentar-se. Caminhando pela estrada, ele estava pensativo. De repente, Levi abriu a interface da facção para verificar Bray. Bray, reputação regional. 34, amigável. Fonte: matou bandidos, aniquilou esquadrão de orcs. Então foi isso. Embora o mod de reputação tenha sido desbloqueado relativamente tarde, seus feitos anteriores não foram esquecidos. A partir de 10 pontos de reputação, a atitude da facção se tornou amigável. Desbloquear conquistas de nível mais alto exigia mais reputação. Ele olhou rapidamente, a próxima etapa exigia 100 pontos. Sem se demorar muito, Levi concentrou sua atenção no objetivo principal da viagem a Bray. Compras, comprando suprimentos que ele não conseguia obter sozinho, como sementes de abóboras, batatas, cenouras e outras culturas. Ele também queria comprar um cavalo para transporte. A corrida humana não conseguiu igualar a velocidade do cavalo. Embora em termos de resistência, Levi fosse definitivamente mais forte que cavalos. Afinal, ele conseguia comer sem parar. Com um consumo de combustível de meia pilha de carne seca a cada 100 quilômetros, correr sempre sozinho não era sustentável. Ele estava ficando cansado de correr, com seus objetivos definidos. Levi foi primeiro ao The Prancing Pony para reservar um quarto e perguntou diretamente ao proprietário se ele poderia conseguir 2 bons cavalos. Talvez devido a bônus de reputação ou porque ele ainda estava gastando generosamente, o proprietário imediatamente concordou com seu pedido, prometendo trazer os 2 melhores cavalos de Bray no menor tempo possível. Embora tenha dito isso, Levi não sabia quão curto seria esse tempo mais curto. Ele só podia esperar. Depois de arrumar seu quarto e fazer uma refeição farta na pousada, ele imediatamente saiu para perguntar onde poderia comprar vegetais. Com o bônus de reputação amigável, o processo transcorreu sem problemas. Com apenas algumas perguntas casuais, os moradores da cidade lhe contaram tudo sobre os mercados e vendedores de vegetais de Bray, de leste a oeste. Seguindo as instruções prestativas dos moradores da cidade, Levi rapidamente encontrou uma fazenda. "Bem-vindo, senhor. O que o senhor precisa?" O dono da fazenda o cumprimentou com entusiasmo. Ele imediatamente declarou suas necessidades. Felizmente, aquele lugar tinha todas as colheitas que ele queria comprar. Abóboras, batatas, cenouras, trigo. Isso é. Levi foi até uma cesta e pegou algo de dentro. Milho. E criação desbloqueada. Sementes de milho? Me dá um saco disso também. Ele comprou na hora. Sim, senhor, as mãos mais diligentes de Bray ao seu dispor. Então ele viu cebolas, gengibre e alho ainda carregando um pouco de terra por perto. Eu quero estes também.
Sim, senhor. Depois de uma rodada de negociações, Levi gastou toda a prata com ele, incluindo as moedas de prata enegrecida saqueadas do esquadrão orc. O diligente fazendeiro estava radiante. Os negócios de hoje estavam realmente excelentes. Este cavalheiro realmente não tratava dinheiro como dinheiro, nem mesmo para pechinchar preços. Qualquer colheita que lhe chamasse a atenção, ele acenava e queria comprar em grandes quantidades. Seja bem-vindo de volta a qualquer momento. Provavelmente não haverá uma próxima vez. Levi respondeu mentalmente. Em breve você verá como é a velocidade de cultivo no Minecraft. Trigo que amadurece em poucos dias, já viu isso? Ao sair da fazenda, olhando para os vários sacos de colheitas em sua mochila, ele se sentiu totalmente satisfeito. A única pena era que não parecia haver cultivo de melancia ali. Pensando bem, ele realmente não tinha visto nenhuma. Com a colheita feita, ele só precisava esperar o dono da pousada trazer os cavalos prometidos, e então poderia ir para casa. Sementes de cultivo poderiam ser resolvidas por meio da síntese da mesa de trabalho. Através da mesa de trabalho, as colheitas poderiam ser convertidas diretamente em sementes com características do Minecraft. Mas criação de animais. Levi ainda não tinha tentado isso. Naquela área selvagem ao redor do forte da estrada, ele só conseguia encontrar ocasionalmente alguns bovinos selvagens, que não podiam ser trazidos de volta. Seu principal uso era o abate para a carne. Desta vez, comprando 2 cavalos diretamente, ele planejou levá-los de volta para testar se eles conseguiriam criar cavalos no estilo Minecraft. No entanto, antes disso, a criação de cavalos no Minecraft exigia ouro. No mínimo, 2 cenouras douradas eram necessárias. Mas o minério de ouro era muito difícil de extrair. Ele vinha escavando os veios minerais perto do forte da estrada há mais de um mês sem número encontrar nenhum vestígio. Não há outra escolha a não ser encontrar um lugar para trocar por alguns. Seu primeiro pensamento foi a oficina do ferreiro. Seguindo sua memória, ele chegou novamente a um local familiar. O que posso fazer por você, cliente? É você. Olá, o que você precisa? O ferreiro o cumprimentou, obviamente reconhecendo Levi. Estou honrado que você ainda se lembre de mim. Claro que me lembro, senhor. Ouvi falar de um aventureiro que passava por Brei e que sozinho enfrentou um grupo de bandidos de estrada e matou um bando de orcs e vargs. Enquanto falava, o ferreiro largou o trabalho, aproximou-se silenciosamente de Levi e perguntou misteriosamente: dizem que você sabe magia. É verdade. Ao ver que o assunto estava mudando de rumo, ele rapidamente interrompeu o assunto. Pare, amigo ferreiro. Não vamos discutir isso primeiro. Vim comprar alguns materiais com você. Queria saber se você os tem. Ao ver a outra parte mencionar negócios, o ferreiro também guardou a fofoca e perguntou: o que você precisa? Diga logo. Os tempos mudaram, suas ações provaram que você não é um vilão. Se for agora, comprar armas também não seria impossível. Levi balançou a cabeça. Não, eu queria perguntar se você tem ouro aqui. Eu gostaria de comprar. O ferreiro imediatamente fez uma inclinação tática de cabeça. Sou ferreiro, não ourives, senhor. Bem, parecia que não havia chance. Assim que Levi suspirou e estava prestes a sair, uma voz familiar veio de um lugar familiar, em uma posição familiar. De repente, uma pessoa apareceu de trás de uma cerca próxima dizendo: Ei, aventureiro, acabei de ouvir o que você quer comprar. Sai daqui! Seu catador de sucata fedorento, fique longe de mim. O ferreiro imediatamente xingou com raiva, sem fazer cara feia. Uma cena tão familiar, onde eu já vi isso antes. Ele virou a cabeça e de fato viu um rosto sórdido. William, negociante de sucata. Capítulo 17. Tudo pronto. Se perder, tendo seu negócio roubado mais uma vez, embora ele não pudesse ter fechado o negócio de qualquer maneira, o ferreiro, quase vermelho de raiva, expulsou William por uma rua inteira. Levi não teve escolha a não ser segui-lo impotente. Uf, senhor, ouvi dizer que você quer ouro, certo? William, que havia sido perseguido por uma rua inteira, estava ofegante, mas ainda assim não se esqueceu de promover seu negócio. Sim, eu quero ouro. Mas estou curioso. Você fica na porta das pessoas todos os dias esperando para roubar clientes? Se eu fosse o ferreiro também ia querer te dar uma surra. Haha, não todo dia, só aconteceu de eu estar lá hoje. Sua boca se contraiu. Não todo dia, então só com frequência? Tudo bem, conte-me sobre seus produtos. Como você vende seu ouro? Como cliente antigo, dê-me apenas 80% do preço de mercado do ouro. Tão acessível? Nós, sucateiros, somos sempre acessíveis. William parecia completamente sincero. Entretanto, lembrando-se do equipamento podre que William lhe havia vendido da última vez, Levi ficou cético em relação a essas palavras. Você não vai me trazer um lote de cobre banhado a ouro, vai? Mas ele não estava preocupado em ser enganado. Afinal, tudo que entrasse em sua mochila estaria etiquetado com uma identificação. Ele conseguia identificar de que material era só de olhar. Embora mantivesse uma atitude cética, Levi ainda seguiu William até seu pequeno armazém. Este pequeno e remoto bairro permaneceu inalterado, escuro e silencioso. Se alguma coisa mudou foi que algumas casas pareciam mais empoeiradas, como se ninguém tivesse agido ali por 1 ou 2 meses. Aqui estão eles, senhor. William vasculhou o local e tirou uma caixa do fundo do armazém. Levi abriu a caixa e ficou imediatamente perplexo. Lá dentro havia peças de joalheria com brilho opaco, cobertas de ferrugem e manchas. Olha, senhor, isto é ouro puro. William pegou uma pulseira e deu um tapinha no peito em sinal de garantia. Não isso.
Sua pálpebra tremeu quando ele pegou a pulseira, cuja superfície estava tão manchada que mal era possível ver sua cor original, e a colocou na mochila. O pulseira de ouro manchada de ferrugem. Reciclável estimado. 3 pepitas de ouro. Eu vejo. Levi entendeu. A pulseira era de fato feita de ouro, mas talvez devido às más condições de armazenamento ou ao tempo que passou, embora o ouro em si fosse estável por natureza. Não havia como evitar que coisas aderissem à sua superfície, afetando sua aparência. Tudo bem, vou levar todos. A aparência não importava para ele. De qualquer forma, todos eles seriam iguais quando jogados no alto forno. Ao ouvir Levi dizer isso, William imediatamente esfregou as mãos e gesticulou um número. Ele realmente não tinha mais moedas de prata, então teve que retirar outra pilha de joias antigas. Essa onda de negociações esvaziou metade do seu estoque. No entanto, os itens de ouro que ele recebeu em troca foram bem substanciais. A maioria das joias antigas que Levi havia saqueado do Vict eram de prata, mas ele as trocou com William por mais que o dobro do volume em itens de ouro. Na verdade, na Terra-média, itens de prata eram bem caros, especialmente entre os elfos. Dizia-se que os elfos gostavam mais de prata do que de ouro. Olhando para os cantos da boca de William voltados para cima, Levi sabia que definitivamente não estava perdendo. Mas não importava, seu objetivo foi alcançado de qualquer maneira. Era preciso dizer que William tinha algumas habilidades. Embora seu armazém estivesse cheio de tralhas, seu negócio podia até ser muito bom. Desde que algo pudesse se relacionar com as necessidades de um cliente, ele realmente ousava promovê-lo. Esse cara definitivamente não era tão pobre quanto parecia. Ele devia ter bens consideráveis. Terminado o expediente, Levi não demorou e voltou direto para a pousada. No mesmo instante, William o observou sair e enxugou o suor da testa. Como foi esse negócio? De uma casa dilapidada próxima, um homem barbudo com roupas escuras surgiu de repente. Mal empatou. A boca de William se contraiu. Ele descobriu alguma coisa? Não parece, até agora. Minha sugestão: o que você anda fazendo é melhor que ele não descubra. O homem barbudo disse lentamente. Naquela noite, ouvi sons de trovão na estrada principal. O fogo queimava na floresta e depois foi extinto pela água sem raízes que caía do céu. Não resisti à curiosidade e fui verificar a floresta. Encontrei um monte de crateras e cadáveres de orcs. Nenhum pedaço estava intacto. As pernas de William ficaram um pouco fracas. Eu aconselhei aqueles canalhas a não atacá-lo, mas as armas nas mãos deles vieram todas de você. Você também lidou com aqueles orcs. William questionou baixinho. Isso tudo é passado. Meu conselho é parar e sair daqui, ou quando ele nos descobrir, podemos perder a razão. William ficou pensativo. Levi não sabia o que tinha acontecido, mas inexplicavelmente uma notificação e reputação regional de Bray mais 10 apareceu acima de sua cabeça. Parecia que ele inadvertidamente havia feito alguma boa ação. Retornando à pousada em seu tédio, ele examinou seus ganhos daquela viagem. Esses itens de ouro provavelmente poderiam ser fundidos em 2 ou 3 lingotes de ouro. Não muito, mas o suficiente para fazer 2 cenouras douradas. Os 2 dias seguintes transcorreram em paz. Além de descansar e comer na pousada, Levi saiu para explorar os costumes locais de Bray. Nas horas vagas, ele também comprou 2 galinhas de um fazendeiro para levar para casa e criar. Quanto a outros animais como porcos, gado e ovelhas, sinceramente era um pouco difícil para uma pessoa só cuidar, principalmente com 2 cavalos. De repente, ele sentiu o inconveniente de estar sozinho, mas não era sem soluções. As florestas e planícies perto do forte da estrada tinham, de fato, uma boa quantidade de animais selvagens, incluindo javalis e gado selvagem. Antes, sem pensar em criar um rancho, ele simplesmente os matava para obter carne sempre que encontrava. Desta vez, voltando, ele poderia tentar trazer alguns para casa para criar. Falando nisso, em Bray, humanos e hobbits geralmente eram a maioria, mas ocasionalmente outras raças passavam por lá, como os anões. Toda vez que uma caravana de anões passa, minha bolsa de moedas fica cheia, e então eles esvaziam minha adega. Assim disse um comerciante de vinhos. A sorte dele foi muito boa. Ele encontrou uma caravana de anões. Curioso, ele foi dar uma olhada. O resultado era álcool ou ferramentas de metal. Embora parecessem bem feitas, Levi não precisava delas. Mas pelo menos ele conseguiu ver anões. Esses baixinhos barbudos eram realmente muito interessantes. Cada um falava como se estivesse fazendo uma comédia, muito divertido. Além disso, os anões tinham uma vitalidade bastante forte. 25. A mesma barra de saúde dos Dúnedain. Embora o anão comerciante com quem Levi conversou perguntasse sobre a compra de mercadorias a cada 2 frases, depois de conversar por um longo tempo, ele teimosamente não comprou nada. Por fim, ele retornou à pousada sob o olhar penetrante e barbudo do anão. Ao retornar à pousada, o barman imediatamente se aproximou. Senhor, os cavalos que o senhor pediu estão prontos. Ótimo, deixe-me dar uma olhada. Chegando ao estábulo, havia de fato 2 cavalos que pareciam bastante animados. Ele olhou para eles e informações relevantes imediatamente apareceram acima dos cavalos. 26 velocidade máxima, 11 metros por segundo. 24 velocidade máxima, 10 metros por segundo. Honestamente, ambos os cavalos eram um tanto medíocres. Mas como cavalos de transporte, eles eram aceitáveis. Agora tudo estava pronto.
ele poderia ir para casa. Entretanto, no momento em que assumiu as rédeas, Levi de repente se lembrou de um problema. Ele não sabia montar a cavalo. Capítulo 18. Expansão territorial. Entretanto, esse problema não incomodou Levi por muito tempo. Sob o olhar atento do barman, ele se recompôs e montou desajeitadamente no cavalo. Pelo canto do olho, ele pôde ver o barman querendo estender a mão e ajudar várias vezes. Entretanto, no momento em que ele montou com sucesso, Levi imediatamente sentiu uma sensação familiar. Essa sensação era semelhante à de cozinhar. Quando ele queria se mover, o cavalo abaixo dele parecia entender suas intenções perfeitamente. Com apenas um pensamento de Levi, ele imediatamente respondia de acordo. Era o sistema estava auxiliando sua operação. Ele sentia que esse processo de assistência ainda poderia ser interrompido a qualquer momento. Se quisesse confiar em suas próprias habilidades reais para controlar o cavalo, isso também era possível, mas certamente não faria isso agora. Com a assistência do sistema, Levi imediatamente ganhou confiança. Na manhã seguinte, ele montou um cavalo enquanto conduzia outro, foi até a casa do fazendeiro para pegar as 2 galinhas, colocá-las em gaiolas e partiu. Essa viagem de volta não levou menos tempo que a viagem até lá. Embora os cavalos corressem mais rápido que Levi, eles ainda precisavam descansar e tinham que ser alimentados com forragem. Quando viu o forte da beira da estrada, ele deu um suspiro de alívio. Não havia sinais de que o portão tivesse sido perturbado. Parecia que esse período tinha sido relativamente pacífico. Depois de acomodar temporariamente os 2 cavalos e as 2 galinhas, Levi retornou ao castelo e organizou seus suprimentos. Primeiro foi a fundição. Ele jogou todos os itens de ouro que havia comprado de William no alto forno. Sua sorte foi enorme. Ele finalmente conseguiu 4 lingotes de ouro e uma pepita de ouro. Ele imediatamente criou 2 cenouras douradas. Levi correu até os cavalos e colocou uma cenoura dourada perto da boca de um deles. O cavalo achou a cenoura dourada um tanto estranha, mas não a mordeu imediatamente. Em vez disso, cheirou primeiro e após perceber que parecia ser apenas uma cenoura com uma cor ligeiramente diferente, mordeu e começou a mastigar. Não demorou muito para que vários corações vermelhos aparecessem acima de sua cabeça. Ele não perdeu tempo e imediatamente pegou a segunda cenoura dourada para alimentar o outro cavalo. Os 2 cavalos inconscientemente se aproximaram. Pouco depois, conquista desbloqueada. De onde eu venho? Descrição. Cruze com sucesso um par de animais. Olhando novamente, um potro com aparência um tanto atordoada havia se espremido entre os 2 cavalos adultos. Um dos cavalos adultos pareceu assustado com o potro que apareceu de repente, arregalando os olhos e recuando vários passos. Entretanto, Levi ficou muito feliz. Boa sorte! Este potro tinha uma velocidade de 11 pontos, herdando os genes do cavalo mais rápido. Sua saúde era de 26 pontos. Enquanto os 2 cavalos adultos examinavam curiosamente seu filho que havia aparecido do nada, ele tirou as 2 galinhas e as alimentou com sementes de trigo. Não demorou muito para que nascesse um filhote com olhos inteligentes. Olhando para aqueles olhos inteligentes, Levi não pôde deixar de suspirar. Essas crianças bobas parecem todas iguais. Naquele momento, com um potro na mão esquerda e um pintinho na direita, ele sentiu que o futuro era brilhante. Ele não quis descansar naquele dia e pegou sua picareta e paralelepípedos para começar a desmontar e reconstruir as paredes. Em apenas um dia, ele expandiu a área do território em mais que o dobro. Ele também criou novas áreas de planejamento agrícola e pecuário, além de um campo separado para cavalos e estábulos. Nesse ponto, a área territorial do forte da beira da estrada era bem grande, cerca de dezenas de milhares de metros quadrados. Qualquer um que a visse pensaria que se tratava da propriedade de algum grande senhor. Durante a expansão, Levi não se esqueceu de continuar criando animais. Quando o número de animais criados chegou a 2, ele não precisou mais dos 2 cavalos e das 2 galinhas originais. Depois de pensar nisso, ele simplesmente cercou uma área separada para criá-los, mantendo-os separados dos animais criados posteriormente. Depois de concluir tudo isso, Levi continuou planejando a área agrícola. Abóboras, trigo, batatas, cenouras, milho, cebolas, gengibre, alho. Mais um dia se passou e olhando para as áreas bem divididas à sua frente, ele se sentiu satisfeito. As sementes da plantação cresciam vigorosamente. Embora o pasto parecesse um tanto espaçoso agora, ele acabaria sendo preenchido com a continuação da reprodução. Quanto aos cavalos, ele só havia criado 2 até então, e não tinha ouro suficiente, então teve que adiar temporariamente. Mas pelo menos ele tinha cavalos para usar agora, cavalos que não precisavam de descanso e podiam correr continuamente. Com um consumo de combustível de 3 talos de grama por 100 quilômetros, e mesmo esses 3 talos eram apenas petiscos simbólicos. No geral, o desenvolvimento do Roadseed Forte foi próspero. Naquela noite, as videiras de abóbora que foram aceleradas com farinha de osso produziram sua primeira abóbora quadrada. Levi colocou-o em blocos de ferro e convocou o primeiro golem de ferro do território. Estrondo. Os blocos de ferro e a abóbora se fundiram no momento em que se tocaram, transformando-se em um gigante de ferro de braços longos, com mais de 3 metros de altura, coberto de musgo e trepadeiras. Diferentemente dos blocos do jogo, esse golem de ferro também tinha um estilo mais realista, parecendo um pouco mais redondo, embora sua expressão opaca permanecesse inalterada. Assim que foi convocado, o golem de ferro começou a vagar pelo território, patrulhando. O método de detecção de inimigos do golem de ferro era simples. Hostil? Ataque. Não hostil? Não ataque.
Um dia depois, havia 20 golems de ferro no castelo. Com tantos golems de ferro de guarda, esquadrões de menos de 100 poderiam ser facilmente derrotados. Mesmo que várias centenas de orcs viessem, não seria impossível lutar. A segurança do território agora tinha proteção inicial. Mais uma semana se passou assim. As plantações no território já haviam sido colhidas uma vez. Olhando para as várias pilhas de vegetais armazenadas no armazém, Levi sentiu uma genuína alegria pela colheita. Naquela noite, ele colheu algumas cebolinhas e fez um prato de carne frita com cebolinha. Tão delicioso! Esta vida era realmente digna dos deuses. Neste dia, Levi saiu para minerar como de costume e de repente viu 3 gados selvagens bebendo água no lago. Então, ele imediatamente mudou de curso e silenciosamente se aproximou da margem do lago. Desta vez, não sacou a espada para atacar, mas se esforçou para encurralar um deles, deixando-o inconsciente e convidando de volta ao castelo. 21:30. Poderíamos dizer que o gado selvagem era diferente, até mesmo sua saúde era ótima. No dia seguinte, ele continuou espreitando perto do lago e finalmente esperou por outro gado selvagem. Mesmo procedimento, derrubar, arrastar para trás. Assim, os 2 bovinos selvagens tinham companheiros no pasto. Levi ganhava leite à vontade e criava 2 bovinos selvagens jovens com trigo, garantindo o futuro suprimento de carne. Essa onda pode ser chamada de ganha-ganha. Levi venceu 2 vezes. Depois do gado selvagem, ele descobriu javalis aparecendo. Então foi a mesma operação novamente. Espreitar, aproximar-se lentamente, encurralar, derrubar, arrastar de volta. Depois de alojar os javalis, Levi reservou um tempo para criar um dispositivo simples para a coleta de ovos. Era basicamente colocar alguns funis embaixo do galinheiro, conectados aos baús abaixo. Dessa forma, ele não teria que coletar ovos no futuro. Durante meio mês desde que voltou de Bri, seus dias foram bastante gratificantes. Ele não ficou ocioso por um instante, seja minerando ou cuidando das plantações e animais em seu território. Assim, mesmo usando ferro todos os dias, seu estoque aumentou em vez de diminuir, e a veia de minério de ferro não mostrava sinais de esgotamento. O conteúdo de minério de ferro parecia bastante abundante. Vendo tudo em ordem e se desenvolvendo suavemente, com suprimentos bastante abundantes, depois de mais 2 dias, Levi se preparou para seguir para o leste. De manhã cedo, ele colocou uma sela no mais rápido dos seus 2 cavalos, equipou-o com uma armadura de ferro e estava se preparando para partir. Mas, inesperadamente, um convidado chegou. Fazendo: "Olá." Levi, totalmente equipado, começou a cumprimentá-lo de longe. "Como você tem passado?" "Bem o suficiente." Faradon olhou ao redor do forte da estrada com surpresa. "Sinto que este lugar ficou bem diferente. Parece muito maior." E ele olhou para as fazendas e pastos dentro dos muros e disse: "Lembro-me de quando vim da última vez, estes não estavam aqui. Ah, eu plantei essas há alguns dias." "Alguns dias atrás?" Aquele milho parecia estar crescendo há 2 meses. "Não importa. Ao lidar com esse cara, você não consegue usar o bom senso." Este ranger gradualmente aprendeu a se acostumar com Levi. Olhando para Levi bem vestido, conduzindo um cavalo que não parecia muito inteligente, ele perguntou: "Parece que cheguei em uma hora ruim. Você vai sair?" "Sim, pretendo visitar Valfenda." "Valfenda?" Faradon olhou para ele. "Eu conheço esse lugar. Há uma pequena trilha através da mata que leva até lá. Espero que você não se perca." O experiente ranger mencionou o atalho para Valfenda. Capítulo 19. Trouxels, ataque Varg. "Obrigada, mas falando nisso, você tem algum assunto urgente desta vez? Gostaria de ficar mais alguns dias? Tenho pesquisado muitos pratos novos ultimamente." "Não será necessário ficar mais alguns dias, mas desta vez tenho algo a lhe dizer. Levi, desde que aquele esquadrão de cavalaria foi aniquilado da última vez, o rei orc das Montanhas Sombrias já sabe da sua existência. Ele pode muito bem querer se vingar de você. É melhor você tomar cuidado com suas atividades recentes." O rei orc. A primeira coisa que veio à mente de Levi foi Azog, mas então ele percebeu que isso não estava certo. Ele nunca tinha ouvido falar de Azog ter qualquer título de rei orc. Então deve ser aquele cara. A imagem de um orc alto porém inchado e gordo surgiu em sua mente. Era aquele rei orc que vivia na caverna? Entendo. Obrigado pelo aviso. Os patrulheiros sempre iam e vinham como vento. Apesar das tentativas de Levi de convencê-lo, ele ainda não conseguiu fazê-lo ficar. No final, ele simplesmente o levou para um passeio pelo território, apresentando os novos membros. Como os golems de ferro. Aqueles grandalhões encaravam Faradon sem expressão, deixando-o nervoso. No entanto, o golem de ferro apenas coçou a cabeça, conjurou uma pequena flor vermelha do nada e a entregou a Faradon sem demonstrar qualquer intenção agressiva. Parecia que o sistema de identificação de amigos ou inimigos dos golems de ferro era bastante confiável. "Obrigado." Faradon aceitou educadamente a pequena flor. Após terminar o passeio, sem ficar muito tempo, o ranger logo foi embora. Pouco depois, Levi também montou em seu cavalo e galopou para o leste pela estrada principal. É preciso dizer que ter um cavalo para montar aumentou a eficiência da viagem em mais do que apenas um pouco. Embora a velocidade máxima desse cavalo fosse de apenas 11,5 metros por segundo, ele podia correr continuamente. Além disso, o cavalo não só conseguia correr continuamente como Levi também não precisava descansar. Homem e cavalo correram sem parar a toda velocidade por um dia, chegando a um edifício histórico em um ritmo incrível, a última ponte. Ao se aproximar do rio,
Ele controlou seu cavalo para diminuir a velocidade, cruzando a ponte de pedra passo a passo enquanto admirava a paisagem de ambos os lados. O rio refletia o pôr do sol, acrescentando um toque brilhante ao crepúsculo. Este era o lugar. Troushaus. Levi abriu seu mapa. Daqui, seguir para Nordeste por uma curta distância levaria aos perigosos Troushaus. Era chamado de Troushaus porque era o lar de um grande número de Trolls do leste de Temuors e das Montanhas Sombrias. Esta floresta continha muito mais do que apenas 3 Trolls. Ele não sabia onde moravam os 3 Trolls que capturariam Bilbo no futuro, mas isso não o impediu de ficar curioso o suficiente para dar uma olhada ao redor. Se ele conseguisse encontrá-los, ótimo, enriqueceria seu pequeno tesouro. Se não, ele consideraria isso turismo. Embora a paisagem aqui não fosse realmente muito bonita. Após tomar sua decisão, Levi imediatamente cavou um grande buraco perto da ponte, guardou temporariamente seu cavalo lá dentro e selou o topo. Graças à carona como meio de transporte, ele não consumiu quase nada nos últimos 2 dias, então suas reservas eram suficientes. Após confirmar que deixar o cavalo ali era relativamente seguro, ele correu sem demora em direção ao nordeste. O pôr do sol passou num instante. A noite caiu. Uma brisa suave passou, incapaz de perturbar Levi em nada. Farfalhar. Empurrando alguns arbustos e vendo o coelho selvagem em pânico lá dentro, ele demonstrou decepção novamente e foi embora. Ele passou metade da noite procurando desde que entrou na floresta, mas ainda não havia encontrado nenhum vestígio de Trolls. Se outra pessoa visse isso, definitivamente pensaria que Levi tinha problemas. Os transeuntes normais evitariam tais coisas a todo custo, mas ele estava ativamente procurando por elas, e não conseguia encontrá-las, não importava o que acontecesse. O que todos eles se esconderam quando me viram chegando. De repente, os arbustos atrás de Levi farfalharam com o movimento. Uma sombra negra saltou, erguendo a lâmina na mão e avançando direto contra ele. Ah, olha o que eu encontrei. Sovosh. Num instante, ele sacou sua longa espada, pulou e golpeou para trás. Golpe crítico. Ah! A voz desapareceu de repente. Olhando para o cadáver no chão. Um orc. Levi ficou imediatamente alerta. Essas criaturas não eram do tipo que agiam sozinhas. Esses orcs eram como baratas. Se uma aparecesse, significava que definitivamente havia muitas outras por perto. Felizmente este apareceu e foi imediatamente abatido por ele, então provavelmente não atrairia reforços próximos. No entanto, quando o cheiro de sangue começou a se espalhar, já estava fadado a ser uma noite agitada. Uivo. Vargs começaram a uivar, o som quase ao lado de seu ouvido. Seus cabelos imediatamente se arrepiaram, e ele abriu sua mochila, equipando-se instantaneamente com sua armadura. Farfalhar, farfalhar. Vargs saltaram um após o outro, com o mais à frente abrindo sua boca sangrenta e atacando Levi diretamente. Poderíamos imaginar que se essa mordida atingisse com firmeza, seu poder não seria menor do que o de ser cortado por uma cutelo. Baque. No entanto, no momento seguinte, um escudo quadrado de madeira com aro de ferro apareceu. Pego de surpresa, o Varg mais agressivo se chocou contra ele. O escudo não se moveu, mas o recuo deixou o Varg tonto e desorientado. Estava destinado a não ter tempo para se recuperar. Levi aproveitou a oportunidade e atingiu sua cabeça com um violento golpe de espada. O Varg uivou e desabou, com o golpe crítico esgotando a maior parte de sua barra de vida. Os Vargs atacavam um após o outro. Ele segurava seu escudo, lutando enquanto recuava, enfrentando ataques simultâneos de 7 ou 8 Vargs de todas as direções, sem se esquecer de acabar com os Vargs no chão. Enquanto o escudo tivesse durabilidade, esses Vargs dificilmente conseguiriam machucá-lo. Obviamente, seu poder de ataque não foi suficiente para causar um efeito de quebra de escudo. Baque. Levi usou seu escudo para bloquear um Varg e então se virou para atacar outro. Sua velocidade era tão rápida que nem mesmo Vargs ágeis conseguiam se esquivar. No entanto, nesse exato momento de se virar, um Varg imediatamente preencheu a brecha atrás dele, abrindo bem a boca e mordendo com força sua cintura. Ele sentiu sua cintura sendo espetada como uma agulha. Esse ataque obviamente já estava sendo preparado há muito tempo, apenas esperando que ele mostrasse uma abertura. A -1, mas o dano não foi alto. Quem mandou ele morder a parte mais grossa da armadura? Entretanto, Levi quase havia esquecido que seus inimigos não eram apenas Vargs. Em uma rocha atrás do bando de Vargs, um orc silenciosamente preparou uma flecha e mirou. Sovosh. Uma flecha veio voando. Baque. Ele sentiu seu cérebro tremer. O arqueiro orc mostrou um sorriso feroz, parecendo muito satisfeito consigo mesmo. A flecha atingiu precisamente a cabeça de Levi, parecendo até mesmo atravessar o capacete de ferro branco prateado e cravar-se diretamente nele. Tiro na cabeça. Entretanto, o que aconteceu em seguida assustou tanto o orc que ele mal conseguia segurar seu arco. Levi calmamente tirou a flecha ensanguentada da cabeça e olhou profundamente para a posição do arqueiro orc. A -4. Essa flecha causou muito dano. Sem a proteção da armadura de ferro, teria custado a maior parte da vida. Mas foi inútil. Sua saturação diminuiu lentamente enquanto sua saúde aumentou rapidamente. Em quase um piscar de olhos, sua barra de saúde estava cheia novamente. Ignorando o arqueiro, ele ergueu sua espada longa e mais uma vez lutou contra os Vargs, matando e espirrando sangue por todo o caminho. O orc ficou surpreso ao descobrir que tantos Vargs não conseguiam lidar com apenas uma pessoa. Os Vargs claramente o morderam, e ele estava claramente ferido, mas por que ele não morria?
O arqueiro queria emboscar novamente, mas todas as vezes era bloqueado por aquele escudo enorme. O homem preferia ser mordido por um varg a não se defender de suas flechas com o escudo. Não demorou muito. Levi, mastigando carne seca e pisando em um chão coberto de cadáveres de vargs, avançou em direção à posição do arqueiro. Uau! Uma espada e a cabeça voou. Capítulo 20. Troll. Cufa. Após a batalha, Levi não permaneceu no local. Simplesmente saqueou os despojos e foi embora. Entretanto, um item chamou sua atenção. Era um arco com um design diferenciado que ele nunca tinha visto antes. Arco Orc. Dano à distância mais 10%, alcance de ataque mais 10%. Q. Um arco com modificadores especiais. A última vez que ele viu modificadores especiais foi na adaga que ele ganhou do ferro velho. Ele pegou o arco e o examinou cuidadosamente. Comparado aos arcos de madeira comuns que ele conseguia fabricar, este arco era obviamente feito de materiais de alta qualidade. O corpo do arco até tinha uma sensação metálica ao toque, claramente materiais de boa qualidade. Era preciso dizer que esses orcs tinham algumas habilidades. Pegando uma flecha do chão, ele atirou uma vez. A sensação foi muito boa, e a flecha imediatamente se cravou no tronco de uma árvore. Na verdade, essa foi a primeira vez que Levi usou um arco. Por um lado, ele nunca havia encontrado cordas, então não conseguia fazer arco sozinho. Por outro lado, também era porque Levi preferia o combate corpo a corpo, negligenciando o arco, uma arma extremamente poderosa na era das armas brancas. Na verdade, o esquadrão de orcs que ele havia encontrado antes também tinha alguns arqueiros, mas depois do bombardeio de TNT, tudo que podia ser destruído foi destruído. A cena foi extremamente brutal, sem nenhum item intacto restante. Arco e flechas. Quando Levi puxou o arco pela primeira vez, uma sensação familiar tomou conta dele. Sim, essa era a sensação. Com a ajuda do sistema, o nível de habilidade para o arco e flecha diminuiu consideravelmente. Quando ele preparava o arco, ele estava em perfeita forma, sem a preocupação de não conseguir atirar como um novato. Depois de tentar alguns tiros, Levi se acostumou a usar o arco e as flechas. Claro, isso era apenas em termos de uso, não havia obstáculos. Quanto à precisão e à trajetória da flecha, ele ainda precisava pesquisar e gradualmente entender por si mesmo. Como de costume, ele poderia interromper a assistência do sistema a qualquer momento e assumir o controle sozinho. Mas ele não faria isso antes de realmente aprender essa habilidade. Este arqueiro orc não carregava muitas flechas. Mesmo depois de recuperar todas as flechas disparadas, restavam apenas 9 no total. A munição era bastante escassa. Já era tarde da noite. Levi encontrou uma caverna aleatoriamente, acendeu uma fogueira e espetou milho em um espeto de madeira para assar. Embora comer carne seca diretamente o deixasse satisfeito, a vida precisava de algum senso de ritual. A fogueira crepitava e o milho gradualmente esquentava, emitindo um aroma perfumado. Ele não resistiu e deu uma mordida. A sensação doce, macia e pegajosa explodiu em sua boca. Perfumado, muito perfumado. Momento perfeito. Baque. Levi de repente sentiu suas nádegas tremerem. Ele instintivamente olhou para onde o tremor ocorreu. Sob a luz do fogo, uma sombra enorme se aproximava lentamente. Ele guardou seu milho torrado. Baque, baque. A sombra se aproximava gradualmente da fogueira. Quanto mais perto chegava, mais Levi sentia sua enormidade. Até que revelou sua cabeça e corpo gordos, falando em uma linguagem grosseira. Comida, comendo comida. Só então ele finalmente viu claramente. Este era um troll. Ah, olha o que eu encontrei, carne entregue na minha porta. O troll saltou animadamente no mesmo lugar. Levi também pulou de alegria. Ah, olha o que eu encontrei, um troll. Isso confundiu completamente o troll. Como essa comida poderia estar tão feliz quando estava prestes a ser comida? No momento seguinte, como se seus olhos estivessem pregando peças, o humano à sua frente de repente tinha uma armadura rígida e irritante. Uma longa espada gradualmente aumentou nas pupilas opacas do troll. O troll cobriu um olho, recuando dolorosamente 2 passos, dando tapas casuais e levantando uma chuva de detritos, forçando Levi a recuar repetidamente e levantar seu escudo para bloquear. Meu Deus! Esse golpe permitiu que ele visse claramente a barra de saúde do troll. 53, 60. Este troll não só tinha um limite de saúde de 60 pontos, mas também tinha 2 pontos de armadura devido ao seu atributo de pele grossa. Juntos, eles eram ainda mais resistentes que o Vigd. Inseto, eu vou te matar. O troll rugiu furiosamente, dando um tapa e derrubando a fogueira que avançou em direção a Levi. Evitando por pouco, ele se agachou e avançou com outro golpe de espada. O troll reagiu, desferindo um soco em sua cintura. Não vendo espaço para manobra, Levi teve que erguer o escudo. Estrondo. O golpe poderoso foi bloqueado, e o escudo emitiu sons de incapacidade de suportar a carga. Olhando novamente, o escudo em sua mão secundária tinha uma barra de tempo de recarga. Este golpe foi terrivelmente poderoso, quebrando diretamente seu escudo, tornando a defesa impossível por um curto período. Percebendo que o confronto direto era desvantajoso, Levi, com o escudo quebrado, pagou o preço de resistir a um ataque para correr para fora da caverna. A -3. Isso foi muito mais poderoso do que a mordida de um varg. Ele correu para fora da caverna, pegou um paralelepípedo, virou-se e bloqueou a entrada da caverna, seus braços quase criando imagens residuais. Caramba!
O troll de pele grossa bateu no paralelepípedo. Sob o impacto de sua força maciça, o paralelepípedo gradualmente apresentou rachaduras. Obviamente não duraria muito. Levi tirou o arco da mochila, avançou e atirou através de um buraco que ele havia deixado deliberadamente. Uau! Ah! Ouviu-se um grito, e ele soube que a flecha tinha funcionado. A flecha atingiu em cheio o pescoço do troll, causando 8 pontos de dano. Percebendo que sua vida estava em perigo, o troll não se deu ao trabalho de quebrar a parede e usou uma mão para proteger a cabeça e os olhos. Entretanto, a partir do momento em que Levi usou paralelepípedos para selar o troll na caverna, a morte já era seu destino. Você já ouviu a lenda do desprezível homem do bloco? O troll levou 7 ou 8 flechas na caverna antes de cair no chão. Até sua morte, ele nunca conseguiu romper aquele muro de pedra que apareceu de repente. Não importa se você já ouviu isso antes, agora você já vivenciou. Depois de confirmar que a saúde do troll estava completamente esgotada e ele estava imóvel, Levi se aproximou lentamente da entrada da caverna. Você não saberia sem olhar, mas ver foi chocante. Céus, 1 metro de espessura de paralelepípedo e ele quase conseguiu passar. Este troll era suspeitosamente forte. Da próxima vez, bloqueie com 2 camadas. O troll não tinha nenhum item especial. O maior valor deste cadáver era que seus ossos podiam ser usados como fertilizante. Quanto à carne, o limite de aceitação de Levi era carne de Varg, embora a carne de Varg também fosse bem intragável. Depois de uma breve busca, ele descobriu que o troll estava realmente desamparado. Não tinha nada. No entanto, ele acabou de dizer que está em a sua casa? A casa do troll. Levi se interessou imediatamente. Era exatamente isso que ele tinha vindo buscar, um tesouro troll. Antes, pensando que se tratava apenas de uma caverna comum, ele não havia explorado seu interior. Agora, sabendo que era ali que o troll vivia, ele imediatamente pegou uma tocha e tateou o caminho para dentro, pedaço por pedaço. Entretanto, depois de caminhar apenas uma curta distância, Levi não conseguiu evitar franzir a testa. A caverna estava cheia de ossos secos, sujeira e algumas coisas literalmente sujas. Péssima higiene. Quando ele estava prestes a se virar e sair, a luz do fogo de repente piscou, saltando para o canto mais profundo. Lá, algo refletiu a luz do fogo, brilhando e cintilando conforme a tocha se movia. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.